Olá, bom dia, seja bem-vindo. É com alegria que eu compartilho com você também a mensagem da palavra do Senhor, que o Espírito Santo possa te conduzir nesse caminho da palavra, trazer esclarecimento, porque o Espírito Santo ele fala quando a gente ministra a palavra, então que ele possa tocar também em você, estão aqui, trazendo o perfeito discernimento dessa mensagem gloriosa. É a mensagem sobre o corpo glorioso que os salvos em Cristo obterão após a sua morte aqui ou no arrebatamento da igreja. Coisa linda, né? Eu quero começar com um versículo que diz, em primeira carta aos Coríntios, versículo do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Preste atenção nesse texto, que chama a nossa atenção para algo que a gente precisa aprender. O Senhor tem falado muito comigo sobre esse teor dessa mensagem, desde as últimas mensagens que eu tenho enviado para vocês. Quando eu preguei, eu não rogo pelo mundo, Jesus disse, né? Elas estão todas interligadas, essas mensagens estão todas interligadas, tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim: se a nossa esperança, presta bem atenção, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos. Se a tua esperança em Cristo se resume a esta vida, você é feliz das criaturas. Que palavra, né? Bem para confrontar mesmo. Porque é comum, amados, que as pessoas busquem igrejas, elas busquem Deus, né? Rogam para o nome de Deus, procurando orientação, procurando libertação de opressão, de vícios, procurem solucionar problemas no casamento, nas finanças, na sua vida profissional. É comum as pessoas fazerem isso. Só que a temática do evangelho, isso é uma coisa que tem sido muito deturpada no decorrer da história da igreja. A verdade do evangelho, ela vai além das preocupações que a gente tem no nosso tempo. Vai além das preocupações, dos problemas imediatos. E apresenta para a humanidade uma solução, uma esperança celestial. E verdade libertadora, amados, transformadora do Evangelho de Cristo, ela não se limita a isso. Ela não se limita. A ênfase do Evangelho não é o meu tempo que eu estou vivendo, não é o seu tempo, não é este mundo, não é. Ponto. Não se pode esperar que Deus resolva os nossos problemas, porque Deus nos capacita. Eu tenho problemas, Deus me ajuda. Sim, me ajuda com a sua graça, me dá sabedoria. Ele também não vai quebrar o princípio da palavra dele, que diz que tudo que eu conquistar tem que ser com o quê? Com o suor do meu rosto. Ele não vai quebrar esse princípio. Nunca, porque Deus não age contra a palavra dele. Então, o evangelho, ele não se limita às soluções temporais. Entende? O evangelho não se limita às soluções temporais, que vão passar desse mundo. Mas, sim, nos oferece uma esperança futura, celestial. E a maior prova disso, Jesus, o Verbo de Deus, que fez carne, e ao vir ao mundo, ele evidenciou que algo maior do que tudo que nós vemos, de que tudo que nós vivenciamos, está em andamento. Vou repetir. Jesus, ao vir ao mundo, ele evidenciou que algo maior, que tudo que a gente vê, que é visível aos nossos olhos, e tudo que a gente vivencia, está em andamento. Por isso é dito, né, essa expressão de Paulo. Esperança, se você olha para Cristo e quer soluções para esta vida somente, você é muito infeliz. Por quê? Porque, de fato, é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Que, de fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos, tendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Jesus Cristo ressuscitou. Por que ele faz essa ligação das duas? Porque quando Cristo. Essa é a verdade do Evangelho que torna real o que eu estou falando. Porque todas as verdades bíblicas dos profetas
casam. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, Deus mostrou, eu estou selando aquilo que eu estou fazendo. Eu começo uma nova criação em Cristo. Cristo é as primícias, ou seja, o primeiro ele é o cabeça de uma nova criação, ele é a origem, o primeiro de tudo, né? Ele é o princípio da criação e ele é o princípio de uma nova criação em Cristo. Ele é as primícias dentre aqueles que dormiram. Então, é isso que eu quero enfatizar nessa primeira mensagem sobre o corpo glorioso para vocês. O reino de Deus, ele está presente no mundo. E será plenamente realizado no futuro. Quando Jesus, antes de Jesus começar o seu ministério na terra, João Batista começou anunciando como precursor: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Porque está próximo o reino dos céus. E Jesus também, quando ele começou a ministrar, isso lá no começo do Evangelho de Mateus, você procura nos capítulos iniciais, Jesus ele também anuncia a mesma palavra: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Ou melhor, quem é o reino dos céus? É Jesus Cristo, Senhor. Ele é o reino dos céus. Né? Então, o que ele está fazendo agora é corrigir o problema do pecado. Falou na humanidade, corrompeu toda essa criação. Por isso que há uma nova criação. Tá? Jesus ele disse em João 10:10, olha esse versículo que é tão mal interpretado, mal utilizado, melhor dizendo, por muitos evangélicos, pastores, ministradores, pessoas que usam esse evangélico para pregar coisas que a palavra de Deus não está falando isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham. É muito importante quando a gente utiliza-se de uma passagem assim como essa, pegar ela isoladamente, que a gente precisa analisá-la à luz de todo o pensamento bíblico. Não à luz do que eu penso. Nossa, vida abundante, está vendo? Prego muitas vezes a prosperidade. Não, você tem Jesus, você vai ter tudo que você quiser, carro, casa, emprego, bom dinheiro. Isso que a Bíblia está enfatizando. Nunca esse é o pensamento da Bíblia. Em primeiro lugar, porque as riquezas, elas são um empecilho, muitas vezes, para a pessoa se aproximar de Deus, ou para afastá-la de Deus. É isso que eu mais vejo. Eu vejo pessoas que eram simples e pobres, mas de repente cresceram, porque elas dizem que Deus os abençoou, mas eu fico em dúvida. Porque a bênção do Senhor não acrescenta dores. A bênção do Senhor não acrescenta dores. Então essas pessoas, muitas vezes, elas ficam assim, extasiadas. Se afastam do Senhor. Se afastam da palavra. E colocam em perigo a própria alma. Que adianta as riquezas se você perder a sua alma? Então, é muito importante interpretar a Bíblia, e aqui nesse caso as palavras de Jesus à luz do pensamento bíblico. Jesus ele veio ao mundo para que aquele que nele creia, ele disse, tenha vida. Por que ele disse isso, para que tenham vida? Porque a humanidade está morta. As pessoas, se têm consciência ou não, a palavra de Deus foi dada para que as pessoas tomem ciência de que, sem Cristo, a humanidade está morta. Morta como? Morta espiritualmente para Deus, ela está separada, destituída da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, era preciso trazer vida para uma humanidade que jaz nas trevas. E Jesus, ele veio para isso. Jesus veio ao mundo para que aquele que nele crê tenha vida. A humanidade, as pessoas estavam mortas. Eu estava, antes de conhecer a Jesus, morta por causa da condição de pecado, do pecado que se estabeleceu sobre a humanidade. Não é por causa de comportamentos. As igrejas pegam comportamento como condição de morte. Não é isso. A humanidade está afastada de Deus por causa da transgressão de Adão. E ponto final. Jesus veio pelo pecado de Adão, substituir a desobediência de Adão pela obediência. Esse é o cerne do Evangelho. E a promessa que ele fez é a de vida eterna. E a vida eterna é abundante. Aleluias. Escreva isso. A promessa dele é de vida eterna. E a vida eterna é abundante. Aleluias. E quando a gente fala de vida eterna, amados, a gente às vezes acha que essas coisas são etéreas, né? Quando a gente está falando de vida eterna, não está se referindo apenas a uma existência sem fim.
mas a necessidade, escreva isso, de reconhecermos e fazermos parte de uma história muito maior do que a nossa finita existência aqui nessa terra. Vida eterna quer dizer que nós podemos participar de algo muito maior do que essa existência aqui terrena. Tá? Então, é isso que é vida eterna. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. A vida que nós temos em Cristo, conforme a palavra do Senhor, principalmente nas cartas dos apóstolos, a vida que temos em Cristo é mais, infinitamente mais do que tudo que nós vivemos aqui nessa terra. Essa terra tem coisas boas, podemos deixar de dizer isso. Mas essa terra aqui, ela está destinada a sumir. É a palavra do Senhor. Tem crentes que bateram comigo já dizendo assim, você está falando bobagem, pastor, porque a terra vai melhorar. As coisas vão melhorar. Vai melhorar aonde? Você me mostra as evidências que a gente questiona, mas a palavra de Deus não mente. Essa terra está destinada a sumir. Porque o que vai prevalecer é a nova criação em Cristo, que foi interrompida no Éden. Então, a gente tem que entender que existe, além dessa nossa existência que a gente visualiza, que a gente sente, que a gente toca em nós as coisas, além desse plano, existe uma outra realidade, a realidade espiritual. Tá? E Paulo, ele teve muita noção disso por revelação do próprio Jesus. E ele fala, e ele explica para os cristãos uma coisa bem interessante, na carta de Efésios, no capítulo 1, Efésios 1, 3. Vou destacar mais esse versículo. Porque ele resume bem aí o que é essa realidade que eu estou falando. Paulo entendeu perfeitamente o propósito de Deus em Cristo. Veja aí comigo, Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa bendizendo. Bendizer é reconhecer. Bendizer é louvar. Bendizer é gratidão. Você bendiz ao Senhor todos os dias? Bendiga ao Senhor. É bom. Ele é bom no dia bom, ele é bom no dia mau. Ele é bom em todo tempo o Senhor é bom, aleluias. Bendiga, bendiga, bendiga sempre. E Paulo, ele fala com uma ênfase que é tão gostosa quando você está cheio do Espírito de Deus. Estar cheio do Espírito não é uma nuvem, tá? Estar cheio do Espírito é cheio do entendimento da palavra. Você entende que ele está falando, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, o quê? Bênçãos o quê? Hã? Espirituais. Grife isso. Bênçãos espirituais. Aonde? Na terra? Aonde que está lá? Entendeu? É isso que o Senhor tem falado comigo. Vocês pregam umas coisas muito esquisitas que não tem nada a ver com o que eu estou falando na palavra. Pregam promessas, prosperidade, mas não é isso que eu prometi para ninguém. E se eu não der, a pessoa fica com raiva de você e de mim também. Porque não é isso que eu estou falando. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É muito importante essa ênfase, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Há um contraste muito significativo, amados, entre o que é espiritual e o que é material. Isso tem que ficar muito claro para nós através do Evangelho de Jesus Cristo e das cartas dos seus apóstolos. O apóstolo Paulo, ele descreveu as nuances desses dois ambientes aos cristãos de Corinto, por exemplo. Eu já destaquei isso nas minhas outras mensagens para trás. Primeira carta aos Coríntios, não está aí, tá? Acho que não pus aí. 1 Coríntios, capítulo 15, 46, ele fala assim, ó, primeiro é o natural e depois é o espiritual. Primeiro o natural e depois o espiritual, tá? E outra coisa que ele fala, tudo que é concernente a Cristo é espiritual. Tudo, desde o Antigo Testamento. O que era água na rocha? Era água mesmo? O que estava falando? Água na rocha? Saiu água, mas era o que? O sentido espiritual, era Cristo. Quando Moisés bateu naquela pedra, ele agrediu a palavra de Cristo. Você toca na rocha, não é para agredi-la. Ele bateu na rocha, ele quebrou um princípio espiritual.
Então, tudo que é concernente a Cristo, escreva e coloque, tem que entrar na nossa caixola, que tudo que é concernente a Cristo não tem nada a ver. Este mundo vai passar, Ele está comigo nesse mundo vocês vão ter aflições, mas eu estou com vocês e eu venci o mundo. É isso que eu tenho que ter em mente, ponto final. Eu tenho que me contentar com o que eu tenho. Eu tenho que trabalhar por aquilo para ter, né? Deus abençoe o meu trabalho para que eu tenha o necessário para a minha sobrevivência. O Pai sabe o que eu preciso. O Pai sabe o que você precisa. Não precisa se exceder. Eu falo isso para o meu filho. Eu falo isso para quem eu encontro. Olha, não se ensoberbeça com o trabalho, porque o trabalho, você tem que focar naquilo que é necessário para a tua vida. Contente-se com aquilo que você tem. Na minha vida do Carlos, eu sempre falei para o Carlos isso, toda vez que o Carlos se excedeu, ele deu com os burros na água. Levou a gente para um abismo tremendo. Por quê? Eu não estou criticando meu esposo, porque a gente aprende com os erros. Não adianta. Deus nos permite errar para que a gente aprenda. Quando ele entendeu isso, esse princípio bíblico, se aquete com aquilo que você tem, eu abençoo aquilo que você quis fazer. Ele quis ser advogado, Deus abençoou ele como advogado. Deus deu bons empregos para nós, não houve problema nisso. Não precisa querer, para que mais? Isso é laço para o crente. Eu não estou falando que é pecado ser rico, não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou falando para a gente não misturar as ideias. Não enfatizar o que o Evangelho não enfatiza. O Evangelho quer que você se renda diante do Senhor e como você cantou, que você realmente confie nele. Porque nada falta. Nada falta para aqueles que o temem. Ele não é mentiroso. Hein? Então, tudo que é concernente a Cristo é espiritual. E tudo que é concernente a este mundo é material. E aqueles que nascem de Deus, por isso que aqueles que nascem de Deus são espirituais. Passam a ser casa espiritual. Em 1 Pedro 2,5, nós somos casas espirituais. E aonde que nós estamos assentados? E Paulo também vai enfatizar as regiões celestiais em Cristo. É muito lindo esse texto de Efésios que Paulo fala, Efésios 2,6. Os cristãos estão assentados nas regiões celestiais, estão. Olha a sua Bíblia, vamos lá ver, vai. Vamos lá ver, para a gente não falar, né? Ah, a pastora está falando um negócio que eu não vi. Olha aí na sua Bíblia, Efésios 2,10, vamos lá. Porque isso eu já tenho falado com a igreja aqui já há bastante tempo, né? E, às vezes, nós somos filhos, a gente cantou isso. Nós somos filhos, mas às vezes a gente age como escravos. Nós estamos sentados nas regiões celestes, mas, no entanto, a gente deixa as coisas desse mundo dominarem a gente. Quando Jesus falou, eu venci o mundo, se posicione. Se posicione. Se posicione. O Senhor fala isso com você agora. Se posicione. Essa é a posição para mim que você está sentado ao meu lado. Sentado ao meu lado. Essa é a posição espiritual da tua vida, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Então se posicione com autoridade. Não fique abaixando a cabeça para tudo, mendigando palavras. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fique, sabe, mendigando. O Senhor tem me ensinado a depender dEle, a invocá-lo. E Ele me ouvirá. Ele disse isso, você me invocará e eu te ouvirei. Isso é um exercício. É um exercício, isso não é balela. É um exercício que você e eu temos que comprovar diariamente. Nós estamos sentados nas regiões celestiais. Vamos lá, 2,6. Olha lá. Aí o texto, versículo 6. E nos ressuscitou. Então você já está ressurreto, né? E juntamente com Ele, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então essa é a minha posição e a tua posição em Cristo. Amém? Não é sentado no chão chorando. Não é murmurando. Não é mendigando coisas por aí. É se posicionando como você está. Em submissão ao Senhor. Hein? Poucos entendem, amados, que há duas criações. Eu fui entender isso há pouco tempo.
entender isso há pouco tempo e já adianto para você. Poucos entendem que há duas criações. Uma que está atrelada aos bens futuros e a outra que se refere à obra da criação que agora existe. Duas criações. Uma com relação aos bens futuros e a outra que é essa que a gente está vivendo aqui agora. A criação atrelada aos bens futuros é o reino do qual o profeta Daniel, lá atrás, no Antigo Testamento, profetizou. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Daniel 2, 44. Olha só. Daniel foi escrito cerca de quase 610 anos antes de Cristo. Olha o que ele diz aí. Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino e não será jamais destruído. Dia destes reis. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Esse é o reino de Cristo, esse é o reino dos céus, que desce dos céus e habita com os homens, como está em Apocalipse. Esse é o reino dos céus que desce do céu do espiritual e desce para a terra. Amém? Versículo lá para Daniel 7, versículo 13, 14. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eu vi que vinha nas nuvens, aleluia, nas nuvens do céu, um como o filho do homem, aleluia, Jesus. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Aleluias. Esse reino é o reino com esses bens futuros. Também que se cumprirá onde está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 5. Apocalipse 21, a Bíblia termina com essa promessa, começou com Gênesis, o homem falha, mas Deus diz em Apocalipse 21, versículos 3 a 5. Eu ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Aleluia! E o que está sentado no trono disse, faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras. Esse é o reino que os futuros. E a vida abundante que Deus prometeu refere-se a esse reino. Porque o reino de Deus, ele proporciona justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui faltou, não é comida, não é roupa, não é nada disso. Né? Com essas coisas se preocupam os gentios, disse o Senhor, né? Em Mateus. Com essas coisas se preocupam aqueles que não me conhecem. Porque eu sei que vocês precisam. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Pois em tudo, os cristãos foram enriquecidos. Eu fiz questão. Por que não aparece grifado, né? No meu não aparece. Porque em tudo os cristãos foram enriquecidos. Aí o pregador pega essa palavra, enriquecidos. Mas você leu o contexto? Vocês foram enriquecidos no quê? Da plenitude de inteligência. Olha aí, Colossenses capítulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento. Toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar.
O que é riqueza? É você ser cheio do conhecimento de Deus, é você ter a mente de Cristo, é você olhar para as coisas e discernir aquilo que Deus está fazendo. Versículo Colossenses 2:2, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude de inteligência, para que o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Então, quando a gente entende tudo que Paulo era rico, enriquecido. Olha, o que eu tinha antes, que eu achava que era tão grande, para mim se tornou lixo, perto da riqueza que eu tenho em Cristo. É isso que eu e você temos que atinar. Não é blá, 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 é conhecimento do Altíssimo. Que você discerniu com a mente, com a inteligência, com a razão. Eu entendi, Pai. Entendi. Aí muda totalmente o foco de tudo que você vê nesse mundo. Muda o teu foco totalmente. É nesse sentido que Jesus veio trazer vida e vida em abundância, amados. Ele trouxe o conhecimento de Deus. Aqueles que nele creem experimentam rios de água viva fluindo do seu interior. Aqueles que o conhecem, e esse conhecer não é de conhecer, é ser união íntima. Aqueles que têm união íntima com o Senhor, quer dizer, se tornam um com Ele, experimentam uma alegria indizível, cheia de glória, e são guardados pela paz de Deus que excede todo entendimento. É bem interessante esse meu período que eu estou passando de luto. Eu estou no período de luto, eu tenho que reconhecer isso. A gente não gosta de falar, mas é verdade, eu estou vivendo um período de luto. Eu fico triste, eu falo de vez em quando, eu estou chorando menos já. Mas uma coisa que nunca faltou, a paz do Senhor no meu coração. Nunca faltou isso. É como se o Senhor tivesse pondo a mão na minha cabeça, eu entendo a tua dor, eu entendo. Só isso ele fala, eu entendo. E dá uma paz. Eu sinto paz. É esquisito, né? Mas eu sinto paz. Tem gente que fica, né, uma pessoa fica desesperada, tal. Não, eu estou em paz. Eu tive que ter paz para resolver tudo que eu tive que resolver, porque a morte veio repentinamente, ninguém esperava a morte dele. Lá em casa se sabe a coisa, como a gente teve que se virar do avesso para arrumar, para pôr tudo no lugar. Ainda estamos pondo. Mas é isso. Ele nos dá uma coisa, é uma coisa que não é sobre-humana. A alegria do cristão, amados, não é um sentimento, nem mesmo uma emoção. A alegria do cristão é Cristo. A tua alegria, meu irmão, não é sentimento. Eu não estou alegre. Eu não estou muito bem, né? Mas a minha alegria continua sendo o Senhor. Amém? A alegria do cristão é Cristo, é Jesus. Quem tem Jesus tem a vida, tem a plenitude de alegria. Descrita de maneira perfeita no Salmos 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Meu amado esposo já está gozando dessas delícias eternas. Já está desfrutando delas. Por isso que Jesus falou, olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo que vocês precisam, o Pai sabe. Mas olha para o alto. Porque é lá que está a tua herança. Olha para o alto. Porque lá está a tua herança. Essa é a gloriosa mensagem do Evangelho de Cristo. Essas são as boas novas de grande alegria. Que os anjos gritaram quando Jesus tinha nascido. Mas é preciso ouvir o Evangelho de Cristo. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Ouvir, compreender e crer. Compreender o quê? Que através da fé em Cristo nós somos libertos da culpa, da condenação, do medo, da morte impostas pelo pecado. Quando eu fiquei triste, eu não fiquei triste porque eu fiquei triste pela separação. Eu estava feliz eu sei que ele tá numa boa. Eu até falei para ele, né? Eu e ele ali mortinho. Falei para ele, pô, tu tá numa boa agora, né? Olha como eu fiquei aqui. Ele deve ter dado ele só me deu uma cutucada porque ele estava bem presinho, né? A tristeza é normal, é a interrupção. Uma interrupção bruta, né? 43 anos de convivência, de bom dia, boa tarde, boa noite.
brigando. Falei, com quem que eu vou brigar agora, pai? Vai lá fora e briga com as pombas que tu tá acostumado. Ai, Senhor. Com quem que eu vou brigar agora, pai? Mas é assim. A libertação da culpa, da condenação, do medo da morte, elas foram impostas pelo pecado. Foram impostas pelo pecado. Mas através de Cristo, Deus nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13. E quando nós entendemos e recebemos o Evangelho de Cristo na nossa vida, nós temos uma nova identidade. Nós somos uma nova criação. Nós somos filhos de Deus, da palavra. Quando você recebeu a Cristo, conforme as Escrituras. Não basta dizer eu creio em Deus. Não basta dizer que Jesus foi um homem de espírito elevado. Não basta isso. Tem que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus que se fez carne, que morreu por nós para perdão dos nossos pecados, mas ressuscitou. Ressuscitou! E porque ele vive, nós também viveremos. Todos os outros líderes espirituais estão mortos, sepultados e viraram pó. Porque esse é o destino da humanidade, mas não do Verbo eterno. A morte não pôde deter a Cristo, porque ele não tinha laço nenhum e nem ligação alguma com o pecado. Ele veio obedecer ao Pai, nos tirar das garras da morte e do pecado e nos colocar no seu reino. Que coisa maravilhosa! Como você precisa entender isso com o teu espírito, com o teu entendimento. Como você precisa se render diante do Senhor. Que obra maravilhosa, que loucura! Mas é o poder de Deus. É o poder de Deus, creia nisso. Não espera para ver isso depois da morte, hein? Espera. O Senhor me falou muito, quando eu estava falando, avisa para eles. Esperando que depois que morrem, tudo vai se resolver. Está perdido. A decisão é no tempo que você está aqui. Que você tem discernimento, inteligência para decidir, crer ou não no Evangelho e responder para o Senhor. Esse tempo a Bíblia chama de hoje, agora. É amanhã, não é depois. E se nós somos filhos, nós somos também herdeiros, diz a palavra, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17. Temos a paz com Deus e a paz de Deus em nós. Nós somos colocados a par do plano, do propósito dele para todas as coisas. E a gente percebe que esse plano e esse propósito não se limita a este mundo, onde a corrupção e a morte andam de mãos dadas. Escreva isso. Este mundo, a corrupção e a morte andam de mãos dadas. Mas essa condição vai ter fim. Aleluia! Pois Deus fará novas todas as coisas. Como a gente leu em Apocalipse 21:5. Então, para aquele que crê em Cristo, tem esperança e tem um futuro. Como Deus fala através de Jeremias 29:11. Amados, nós precisamos entender que nós somos peregrinos nessa terra. Peregrinos, passageiros, vão passar agora. E a nossa pátria está nos céus, onde esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. E que a nossa herança, a herança daqueles que creem em Cristo, está reservada nos céus. 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro 1:3-5. Olha só esse texto. Pedro agora, hein? Quem conheceu o Senhor? Quem tocou no verbo? Paulo não tinha tocado no verbo, né? Só tocou depois. Não sei se ele tocou quando ele esteve com o Senhor, mas Pedro tocou. Você veja como eles começam. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imacessível, quer dizer, inalterável, guardada nos céus para vós, e pelo poder, guardada onde? No banco? Hã? Céus. Pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, mediante Cristo, para a salvação preparada para se revelar no último
tempo. Eu estou salva, eu sou filha, eu sou herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo, eu vou ter um corpo glorioso, mas isso ainda não é manifesto para aqueles que me veem. Mas vai ser. Ah, vai ser. Nós haveremos de julgar. Nós haveremos de julgar Israel. Nós haveremos de julgar, você e eu julgaremos. Como é que você não é apto para julgar coisas minhas, Senhor? Que delícia entender isso profundamente, amados. Eu gosto, amo isso. A nossa herança está nos céus. E quando a gente fala de céu, parece uma coisa. Nuvens, né? É o que você pensa. Qual é a primeira coisa que você fala assim? Está guardada nos céus. O que você pensa? As nuvens, né? Uma nuvenzinha lá com um bolinho de coisinhas para você, seus presentes, as suas recompensas. Aí você chega lá no céu e fala assim: Senhor, qual é a minha nuvem? Seu filho, acorda. Qual é a minha nuvem? Ah, esse é bom. Me soprou agora. Qual é a sua nuvem? Porque Deus não é sério, não é? Ele é real. Ele está existindo lá, onde eu não estou vendo. O meu marido já está lá. Ele é existente, ele é real, ele é espiritual, porque primeiro foi o natural e agora é o espiritual. E esse reino ainda não veio para cá, porque não pode. Porque Deus tem que consumar tudo que ele tem que consumar nessa terra primeiro. Então, quando a gente fala de céu, não é nas nuvens, não é voando. Ah, eu pensava, né? Ai, vou voar, mas você vai voar um dia. Um dia você vai voar. Ai, Senhor, nossa cabecinha é demais, né? A realidade do céu, meus amados, é uma realidade espiritual, sim, mas ela é real e eterna. É uma nova. Como Deus fez essas maravilhas todas. Imagina como é nova. Sem pecado? Ah, o pecado não. Nem pensar. Nem se fala lembrança. Lá nem se fala lembrança disso. Aleluias. Aleluias. Mas é uma criação que, por ora, está invisível para nós. Mas que no tempo determinado por Deus se manifestará sobre toda a criação. Por isso que a palavra de Deus nos insta, né, nos admoesta a pensar nas coisas do alto. Colossenses 3, né, de 1 a 2, diz, pense nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Isso é igual a buscar o reino de Deus. São palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Então, amados, diante da visão da glória eterna de Deus e do seu reino, tudo que é dessa terra é passageiro. É leve, como está em 2 Coríntios 4,17, é leve e momentâneo. Vai passar. Tá? Então, a palavra continua nos admoestando. 2 Coríntios 4, agora sim, 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias. O que eu não vejo? O reino eterno de Deus. Eu não vejo os bens futuros ainda, mas eu... Aleluia. Então, não atente para o que você não... Atente para as coisas, não atente para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Capítulo 5, 7. Porque andamos por fé. Isso que é andar por fé e não por vista. Estou vendo, ninguém está vendo. Viram? Por Cristo. Por Cristo. Uma mente transformada pelo poder do Evangelho nos ajuda a entender tudo isso. Isso eu não aprendi de um dia para o outro. Aprendi estudando. Por isso que a pessoa que não tem contato com a palavra de Deus, perdoe, vai chegar aonde? Não interessa. Você que não anota as coisas. Eu até vi um gráfico esses dias bem interessante de uma psicóloga, né? Ela postou assim, ó, quem anota? Pessoa que não anota. É. Fica tudo caindo. Anotar, amados, é trabalhoso? É.
mas você aprende muito mais depressa. Entra aqui com mais depressa e o Espírito Santo não fica atuando com nada. O Espírito Santo atua em nós. A espada dele é a palavra. Se você tem a palavra, se você está mexendo com a palavra, se você está procurando ler a palavra, anotar as coisas, o Espírito Santo te ajuda. Te ajuda porque ele me ajudou. Amém? Então, uma mente transformada pelo poder do Evangelho nos ajuda a entender todas essas coisas, de forma que a gente vive a realidade visível do presente, à luz da realidade não visível, do presente e do futuro. Porque a minha realidade que eu sei que eu sou filha de Deus, é uma realidade presente. Mas o que ainda não é visível é a redenção do meu corpo. Está vivo? Por isso que eu cuido do meu corpo. Pessoas que não cuidam do corpo. O corpo é parte essencial. Eu já preguei aqui que nós somos seres completos, corpo, alma e espírito. Tem que cuidar do corpo, tem que zelar pela saúde, né? É o cuidado. Eu sou templo do Espírito Santo. Quando a gente entende o Evangelho, a gente sabe que o propósito de Deus é eterno, e o que é eterno é o que nos interessa muito mais, né? Deve nos interessar muito mais do que aquilo que é passageiro. Por isso que Paulo também fala em Romanos 8,18, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E tem uma frase do Billy Graham, que eu anotei aí também, que diz assim: a vida é curta, mas a eternidade é longa. Não brinque com a sua alma. A vida é curta, mas a eternidade é longa. Amados, já que nós somos feitos de decisões, para você que está me ouvindo, decida ter fé. Mas não é qualquer fé. Ele fala fé, todo mundo mistifica, né? A fé não é mística. A fé é Cristo. Tenha Cristo. Busque a Cristo. Entenda Cristo nos evangelhos. Cristo é a fé manifesta. Cristo é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. A prova das coisas. Hebreus 11:1 é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. É Cristo. Não é o que eu penso, não é a minha convicção de crença. As pessoas, elas misturam crença com fé. Crença é uma coisa. A crença decorre do conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus se chama Cristo, que é igual à fé manifesta. Amém? Então decida em todo tempo crer em Deus, crer na sua palavra, crer em Cristo que se apresentou como Deus vivo. Cristo se apresentou como Deus vivo em carne e osso. João 12:45. E busque fundamentar a esperança naquele que não muda, não mente, mas é fiel e verdadeiro e cumprirá cabalmente os seus propósitos sobre toda a criação. Afinal, quem que pode falar da eternidade, senão aquele que desceu de lá? Quem pode falar da eternidade, senão aquele que desceu de lá? Por isso que ele disse, olha, eu vou voltar para o Pai, mas calma, eu vou preparar lugar para vocês. E se assim não fosse, eu vos teria dito. Quer dizer que ele sabia do que ele estava falando. Entenderam? Entenderam a ligação que eu estou falando? Então ele sabe o que tinha lá. Ele sabe o que te espera. Ele sabe o que está preparado. Tem muito que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso que ele suportou tudo que ele suportou. Por isso que profetas foram cerrados no meio. E suportaram tudo, olhando para a glória. É por isso que Estevão, apedrejado até a morte, morria. Ele via o que ninguém via. Você entende? Jesus falou isso para Nicodemos. Olha lá, João 3, versículos 12 a 13. Nicodemos era o mestre. Foi buscar Jesus às escondidas. E Jesus falou para ele, olha, eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar das celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, Filho do homem. Então Jesus podia falar do céu porque ele sabia. João 6, versículos 39 a 40. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas eu ressuscite no último dia. Presta bem atenção.
Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quando esse versículo aí que fala assim, a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu, também mal interpretada, perigosamente mal interpretada pelo calvinismo, porque quem que Deus deu para o Filho? Pessoas que Ele escolheu? Jamais, Deus não faz acepção de pessoas. Isso daí se explica no versículo 45, aí mesmo de João. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Como é que Deus então dá para o Filho? Deus deu o testemunho do Filho nas Escrituras. Quem ouve as Escrituras, quem aprende as Escrituras, vai até o Filho. São esses que o Pai dá. São aqueles que aprenderam do Pai, a revelação dos profetas, dos salmos, né? Ou quando olham para Jesus, é Ele. Hein? É esses que o Pai dá para o Filho, aqueles que aprendem. O Pai testemunhou do Filho nas Escrituras, em Gênesis, na lei, nos Salmos, nos profetas. Esse é o ensino do Pai. Por isso que Jesus disse em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Amados, o Evangelho não é uma religião, viu? O Evangelho não é uma religião. Cristo não é uma religião. Cristo é a vida, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Escolha viver a vida de Cristo. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque eu vivo, vocês também viverão, ele disse. Isso fala de ressurreição, isso fala de ressurreição, de uma nova vida, de uma nova criação. Ele faz tudo novo, não é reencarnação. Não é voltar de novo, porque está destinado aos homens morrer uma só vez e depois disso virá o juízo. E se você não entendeu essas coisas, você já está no juízo. Já está condenado. É Jesus que transformará, Filipenses 3:21. É Jesus que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluias, é Ele que transformará o nosso corpo. E na próxima mensagem, eu vou parar aqui agora, nós vamos analisar esse corpo glorioso, né? Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Nós vamos continuar, nós vamos falar desse corpo glorioso que Jesus obteve, pelas coisas reveladas nas Escrituras, que nos permite dizer o que a gente vai dizer. Ele obteve após a sua ressurreição e que todos os salvos em Cristo também terão. Eu e você também teremos o mesmo corpo. Amém? Isso vai ficar para a próxima mensagem, que você possa estar analisando tudo isso que eu falei. Leia os textos bíblicos, acompanhe. Olha, meu irmão, minha irmã, eu vou dizer para você, se você não pegar a sua Bíblia, e você mesma, com teus olhinhos, ir lá na Bíblia, as coisas vão ficar assim, ó. Sente-se, ouça a palavra, pega uma Bíblia e acompanha lá. Acompanha, lê o versículo que eu falo e lê todos os antes e depois. Case os pensamentos bíblicos e você vai chegar na verdade e a verdade vai te libertar. Amém? O Senhor abençoe a você que nos acompanha em nome do Senhor Jesus.